fazedoras de história, segundou, eita glória! Estamos aí para mais um momento, tempos difíceis, mulheres fortes. Teremos aí a presença da nossa querida, amada Liana Linda Leoa, a Liana Moro, uma mulher de Deus. Eu creio que tem algo profético. Então, enquanto você está entrando aí, vai adorando e vai convidando outras amigas. Ei, Marina, tudo bem, minha linda? Como você tá, minha amada? Oh, aleluia. Ei, Sâmia, seja bem-vinda. Sejam todas bem-vindas, pastora Mila. Creio que hoje vai ser um tempo bem precioso enquanto você está adorando, amada. Compartilhe. A minha linda Liana Linda Leoa já está até por aí. Já vamos daqui a pouco convidando. Creio que ela tem algo de Deus para os nossos corações. Aleluia. Em tempos difíceis, Deus tem nos feito mulheres fortes. Declara aí na sua casa. Seja forte. Ei, Brena. Sejam todas bem-vindas. Sejam muito bem-vindas. Todas sejam muito bem-vindas. Fazedoras de histórias lindas. Enquanto você está entrando, se você puder pegar esse aviãozinho aqui, compartilhar, vai ser algo bem profético, ou até mesmo mandar os corações, porque aí o Instagram vai sinalizar que é uma live profética. Sim, profética, porque você faz parte dela. Uau! Ei, Gigi, seja bem-vinda. Valdina, minha linda. Boa noite. Que bom que hoje você está aqui conosco ao vivo, Valdina. Sou muito grata a Deus pela vida de vocês. Eu fico contando os dias. Ei, Sônia. Declare aí, Senhor, eu quero ouvir tua voz. Eu quero ouvir tua voz hoje, Pai. Eu sei que o Senhor quer falar comigo. Deus vai usar poderosamente a nossa querida Liana. Seja bem-vinda. Todas sejam muito bem-vindas. Segundou com S de sorria. Jesus te ama. Aleluia. Dizendo, olha o que o Senhor diz para mim, para você hoje. Seja forte. Ei, Adriele. Tudo bem, minha lindona? E não desanime. Eu sou teu Deus. Enquanto algumas pessoas estão chegando, você vai adorando e convidando também outras amigas. Sim, compartilhe. Vamos ser aí, somos missionárias do reino. É um meio de evangelizar, não é verdade? E amados, nós temos mergulhado, né, nessa temática. Deus tem nos dado para esse tempo. E como temos visto testemunhos. E eu quero declarar que você também faz parte desses testemunhos, em nome de Jesus. E nós temos lido o Salmo 139, se você quiser estar entrando lá, mergulhando na palavra, vai ser algo bem profético. Eu já vou convidar minha Liana Linda Leoa. Olha quem está aí, minha mentora intelectual, a pastora Ellen Klein. Eita! Seja forte. É verdade, amada. Não temas. Ser forte não quer dizer com a sua força física. É o quanto de Deus está em você. E em Deus nós temos essa potencialidade. Se esconda nele, é por ele. Ei, Ana! Tudo bem, minha amadinha? Que bom tê-la aqui. Eu sou, olha o que o Senhor diz para nós, Ele é o teu Deus, se esconda nele e a força dele virá sobre você, amém? O Salmo 139 vai dizer assim, olha que lindo, Senhor, tu me sondas, tu me conheces, sabes quando me sento e quando me levanto, de longe percebe os meus pensamentos, sabes muito bem quando eu estou trabalhando, quando eu estou descansando, todos os meus caminhos estão bem conhecidos diante de ti. Todos os caminhos, amados. Quando nós paramos para analisar isso, todos incluem tempos difíceis. Mas não quer dizer que nesses tempos difíceis nós estamos abandonadas, o Senhor nos deixou, não. É nesses momentos que Ele está nos fazendo forte nele, o nível de dependência nele, a resiliente, né? É tudo isso. E é tão bom porque em tempos difíceis eu tenho visto tantas mulheres se ressignificando. E eu posso te contar um segredo? É para você também. Talvez você chegou aqui nessa live de
Ah, eu cheguei chegando. E é isso mesmo, você chegou no lugar certo. Ande com pessoas que vão te levar para mais perto de Deus, que vão te motivar. E o interessante, sabe, fazedoras de histórias lindas, que quando a gente passa a entender isso, tudo fica mais fácil. Fácil em que sentido? Fácil porque sabemos que não estamos só. Em tempos difíceis, Deus quer nos fazer ser mulheres fortes. Por isso eu quero orar com você. Já vou convidar minha amiga querida, coach cristã, master coach, uma mulher de Deus que tem um derramar da graça do Senhor. Ela prega o que vive, vive o que prega. Minha amiga querida Liana Linda Leoa, em que eu tive a honra de conhecê-lo no ano passado. É uma conexão com propósito. E eu creio, se você ainda quiser compartilhar, convide seus amigos, vamos estar orando, consagrando esse tempo. Pai, eu quero consagrar, Senhor, mais uma vez esta live. Não é mais uma live, mais uma segunda-feira. É a segunda-feira. É o que o Senhor tem para nós nesse dia, o maná desse dia. Pai, em nome de Jesus, visita cada princesa, cada fazedora que já chegou aqui. Que toda fortaleza na mente, toda inquietação, toda voz contrária venha cair por terra. E nós levamos os nossos pensamentos cativos e transformando ao Senhor, entregando a Ti. Pai, usa a tua filha Eliana. Eu sei, Deus, que vai ser algo muito tremendo. E eu sei, Deus, que a tua filha tem sido uma mulher forte nesses tempos difíceis que também tem vindo sobre ela. Pai, em nome de Jesus é o que eu te peço. E no nome de Jesus eu já te agradeço, crendo. Amém, amados? Já estou convidando a minha querida. Aperte os cintos aí, nós vamos já decolar. E Patrícia, sejam todas bem-vindas, minhas lindonas. Sejam todas muito bem-vindas, em nome de Jesus. Eu creio que o Senhor tem algo lindo para os nossos corações. Vamos ver aqui. Vamos ver, Eliana, tá por aí, minha amada? Eu te mandei o convite, senão você me manda aqui o convite. Uhum. Às vezes a internet tem dessas coisas, sabe, gente? Então, porque isso é bom, né? Não é nada combinado, é do que Deus tem para nós. Deus tem algo novo, Deus tem uma palavra rema, e eu quero agradecer você pela oportunidade, quero te agradecer para a oportunidade de ter você aqui, né? Tantas situações e você tem escolhido a boa parte. E muito obrigada mesmo. Eu creio que vai ser algo bem tremendo, algo bem profético, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Vou mandar novamente, tá, Liana? Eu acho que chegou e eu não sei, caiu. Vamos ver novamente. Foi? Ah, eita glória, venci. Sangue de Jesus tem poder de mandar fogo nessa rede. Eliana linda, Leoa, minha amada amiga. Que alegria, viu? Que desafio, né, também, nesse dia 20. É um desafio, tu sabe muito bem, né, Mara? Minha vontade aqui era ficar subindo, eu tô um pouco impossibilitada, né? Você Mas sabe fica à por quê. vontade, seja muito bem-vindo. Eu quero já te agradecer pelo, não vou falar sacrifício, mas pela honra, porque eu sei que você está aqui honrando o nome do Senhor. E o nome do Senhor vai ser Amém. glorificado, porque a gente pode ver que quem quer sempre vai dar um jeito, quem não quer sempre vai arrumar uma desculpa. E é tão bom porque Verdade. eu vejo você assim com o coração tão disponível. Eu estava agora há pouco ali orando com meu esposo e falando, Senhor, que coisa linda. A Liana com o coração tão de serva. Eu olho para você e vejo ali como Maria escolhendo a boa parte aos pés de Jesus. É assim que eu vejo você. Amém. Então seja Então, bem-vinda, pode se apresentar, né? Faça de acordo com aquilo que o Senhor colocou no seu coração. Não se preocupe de nós estendermos muito, mas eu creio que você vai liberar chaves para nós. amém, amém. Então, para quem não me conhece, eu sou Liana Moro, sou coach cristã. Conheci a pastora Shirley no ano passado através de uma mentoria de coach cristã, com a nossa mentora, que eu acho que já está aqui. Ela me Aqui disse que também, estaria possível tá? ela, a nossa amada. E nos conectou, né? Nos conectou de uma forma muito intensa, né? A mentoria terminou, mas a gente continua A se conexão falando. continuou, né, Liana? A gente quase fala quase todo dia, né? Verdade.
E a pastora Shirley se tornou minha intercessora, então eu tenho essa honra. Eu não podia dizer não para ela, já tinha me convidado há bastante tempo, mas nos últimos dias aconteceu um imprevisto e vem cair bem com o que a gente vai estar falando aqui, com dias difíceis, mulheres fortes, né? Depois eu vou estar falando sobre o que aconteceu, mas antes eu queria dizer o seguinte. Todos os dias nós temos duas realidades diante de nós. Verdade. É viver pelas circunstâncias, ou seja, olhar com os nossos olhos naturais e viver pelo que sentimos, ou fechar nossos olhos e viver pela fé. Uau! Então, são duas realidades e duas verdades que nós podemos decidir todo amanhecer. Vai ter dias que nós vamos acordar dispostas, com vontade de fazer um monte de coisa. E tem aqueles dias que a gente acorda sem vontade, às vezes, de sair da cama. E é nesses dias que nós precisamos ser vigilantes, né? Estar atentas. E a gente aqui vai falar muito sobre a palavra de Deus e é algo que eu tenho aprendido nos últimos tempos e é algo que tem me fortalecido, me dado sustentação nos últimos tempos. Jesus disse que no mundo nós teríamos aflições, mas é para nós ter bom ânimo. Aleluia. Estar dispostas, apesar daquilo que aconteça. Quando nós tomamos isso como uma verdade sobre a nossa vida e nós vivemos e passamos a viver, então, não por aquilo que sentimos, mas por aquilo que cremos. E aí tudo começa a fazer sentido. A nossa força não vem pela força do nosso braço, a nossa força vem dele. Glória a Deus. E aí eu quero contar um pouquinho, né, do que aconteceu. A pastora Shirley sabe muito bem, né? Aconteceu uma coisa, um incidente assim comum, né? Eu estava comendo assim, senti uma dor no dente e fui ver, fiz um exame, uma tomografia não deu nada, mas conversando assim com o profissional, ele achou melhor a gente tirar toda a raiz, porque ele suspeitava que havia uma fratura e como realmente tinha duas fraturas, algo assim, um incidente que acontece. E aí a gente não tinha outra opção, tinha que fazer um implante, né? E foi tudo muito de repente. E eu tinha toda uma Foi bem rápido, né, Liana? Foi isso assim, de ter que se adaptar naquele momento ali da notícia, né? Do de repente. Deus tinha colocado no meu coração, assim, um projeto e tal, que era por esses dias, e então tive que adiar. Então, fui me submeter a este implante, então, na hora, assim, não tinha osso suficiente, complicou um pouquinho, tive que fazer implante de osso, implante de gengiva. Sempre uma coisa chata, desconfortável, tirar um pedacinho da gengiva do céu do céu da boca para implantar na gengiva. Então, eu fiquei toda com pontos na parte aqui, estou ainda com pontos, por isso que eu não consigo sorrir. Não, mas até que você está bem, mediante como você está excelente. E desse fim de semana para cá, assim, deu um plus, né? Glória. Eu consegui já. Resposta de oração, Liana, né? Tem uma equipe intercedendo aí, né? E, então, assim, foram dias desafiadores. Contando assim, parece, para quem vai ouvir, mas meu fulano fez, meu fulano fez. Mas, enfim, o que eu quero dizer? Que a gente é tomada de surpresa, a gente tinha uma programação e nós somos pegos de surpresa. E, claro, foram dias... Por que eu digo que foram dias desafiadores? Eu não pude me alimentar por uma semana só com coisas líquidas, coisas geladas, a gelatina, a coisinha leve. Então, isso também enfraqueceu o meu físico. E quando a gente tem... Isso me chamou muita atenção. Porque, embora eu seja uma coach emocional e a gente fala que a gente não pode viver por sentimento, que quando a gente vive pelo que sente, a gente acaba no fracasso. Mas veja bem, quando há uma dor, né, é algo que te desconecta, te fragmenta. Sabe, não era uma dor intensa, mas era aquela coisa assim, que a própria saliva causava desconforto, queimava o céu da boca.
como são pontos e não tem curativo, então é direto, assim, encostando, né, no ar, é 24 horas ali. Então, realmente foi um desafio. E o que tem me sustentado, como eu disse, porque a dor, ela nos deixa frágil, né? Ela nos deixa sensível. E somada com a condição de que tu não pode te alimentar, então tu fica mais sensível, mais frágil. E aí, olha a diferença. Nos primeiros dias, assim, foram aquelas somas de sempre aquela expectativa, amanhã eu vou acordar melhor, amanhã eu vou poder me alimentar. E foi assim, já se passaram quase 10 dias, e assim, quase eu não obtive melhor. Eu fui perceber uma melhora um pouco ontem, no dia de ontem, e eu precisava dar uma resposta até para a pastora Shirley, né? E ainda assim com dor, um pouco temerosa, mas será que porque eu passo assim com como é que se diz, um chumacinho aqui na parte de cima para não ter aquele contato com os pontos, né? Então fica ali beliscando toda hora e fica uma coisa que fica incomodando. Mas eu pensando e orando, disse, não, mas eu não posso dizer não para a pastora Shirley, e eu vou me desafiar. E eu vou ir mesmo com dor, mesmo desconfortável, eu vou estar lá e vou ir. E naquilo me deu uma força, pastora Shirley, tão grande aqui, né? Eu senti. Não, mas eu percebi pelo seu áudio, eu falei assim, uau, é o empoderamento, é o poder de Deus literalmente nela. Eu falei assim, uau, Lia. Porque a força não é do nosso braço. Quando a gente começa a depender só de medicamentos, e eu tomava medicamentos também, tinha que tomar antibióticos e anti-inflamatórios e analgésicos também, mas ele não tirava a dor, porque era aquela coisa desconfortável ali, né, que ficava beliscando, né? E assim, teve um momento, pastora Shirley, e assim, eu quero ser bem vulnerável nesse momento, né, para as pessoas verem que nós também somos... Nós também passamos por tempos difíceis, e o tempo difícil, esse que chegou para você não te avisou, ó, daqui uns dias você vai ter que... Você já se prepara que você vai acontecer isso, você vai ter que fazer um implante, e depois do implante ainda vai ter que fazer um outro, porque quando foi ver, ainda precisava fazer um outro enxerto, outras coisas. Não, foi de repente mesmo tempo difícil. Então, assim, teve uns dias ali, passava dias de, amanhã acho que eu vou acordar um pouco melhor, vou poder me alimentar, eu precisava gravar alguns vídeos e tal, e eu não conseguia. Então, aquilo me deixou uma certa fragilidade. E aí, como assim, ó, Deus nunca nos desampara, e essa é a diferença. Quando a gente não tenta resolver pela força do nosso braço, né? É verdade. Eu continuei buscando a Deus, continuei né, crendo e declarando a palavra, mas tinha momentos assim e o que eu queria ressaltar? O inimigo, ele não vem quando a gente está bem. Quando é que ele tentou Jesus? Lá no deserto, depois de 40 dias que ele não se alimentava. E isso Deus falou claramente depois comigo. Eu também estava, de uma certa forma, fragilizada, um pouco enfraquecida, porque eu não estava me alimentando. Mudou toda a sua rotina alimentar também, de repente, né? Uma coisa que você foi se preparando. E aí, o inimigo vem com aquelas sugestões dos pensamentos, aquele desânimo. Mas assim, ó, Deus é poderoso, né? Ele sempre envia anjos na nossa vida para nos alertar. E assim como tu tem sido uma, né, pastora Shirley, todo dia ali orando, intercedendo, me perguntando, dizendo, não, tu é mais que vencedora, vitória é tua, e sempre incentivando. Também teve uma outra pessoa, que não sei se ela está aqui, até se ela estivesse, a Maria, queria que tivesse um coisinho aqui, que é uma amiga também da Exo Church, uma pessoa especial, que ela, seguidamente, a gente conversou muito nessa semana também, ela tem sido uma enviada, assim, para me trazer aquela palavra rema, assim. E teve um dia que ela me disse, versículos chaves, e que depois eu quero estar passando aqui. Verdade, Ellen. Sempre quando a gente está fragilizado, que ele vem. É verdade. E aí, teve um dia que ela disse algo que eu costumo dizer muito nas lives. A Ellen fala também. Nós não podemos viver pelo que sentimos. E aquilo assim foi, sabe aquele tapa assim que eu precisava receber. Mas eu não posso porque eu já estava começando a me vitimizar comigo mesma. Ai, pobrezinho, mas eu não vou poder me alimentar. Ai, mas nem hoje. Ai, mas mais um dia. Né? Sabe aquela coisa assim?
Quando a gente vê, a gente já está tão envolvido emocionalmente nas nossas dores, né? E aí, aquilo foi assim um choque de realidade. Não, eu parei um pouquinho. Eu não posso viver pelo que eu sinto. Não. E mais do que nunca, eu peguei a palavra e comecei a declarar. Eu tenho versículos assim que fazem parte do meu dia a dia. Amém. Porque nós precisamos conhecer o nosso inimigo. Verdade. Tem um livro, se não me engano, é A Arte da Guerra, né? Que fala disso, que nós não podemos ir para a batalha sem conhecer o nosso adversário. Não. E nem ignorá-lo, mas sim combatê-lo, né? Resistir o diabo, ele fugirá de vós. Exatamente. Então, qual é a área que nós somos mais frágeis? Qual é a área que o inimigo tenta nos atacar mais constantemente? Porque ele não é criativo. Ele dá um tempo e ele volta novamente. Ele é persistente, isso ele é. Exato. Isso que a Bíblia diz, que para nós sermos vigilantes, estar atentos. Uau. E aí, naquele momento, eu me dei conta, realmente, ele estava vindo ali querendo me atacar de alguma forma, me colocar pensamentos distorcidos e me deixar emocionalmente frágil. Para quê? Para que eu não disse, para que eu dissesse para a Shirley, não, eu não vou fazer as coisas que eu tenho que fazer essa semana para mim não fazer. Só que eu disse, não, deu, chegou, né? Vou me revestir, né? De tudo aquilo que eu já aprendi, vamos declarar. Validar a palavra de Deus, isso é muito importante também nesses momentos, de recitar todo o tempo. Isso traz assim... O que é interessante, pastora Shirley, que quando a gente está assim, fragilizada, parece que a gente esquece das coisas que a gente aprende, né? É bem coisa a natureza humana, né? A natureza adâmica mesmo, né? Que é a emoção, né? E aí, eu comecei a declarar mais do que nunca, né? Os versículos chaves. Por exemplo, eu declarei que a batalha é espiritual, eu tenho que combater o inimigo. Amém. E aí eu vou lá em Lucas 10, 19, né? Que diz que ele nos deu autoridade para pisar em cabeça de serpentes e escorpiões, autoridade sobre todo o poder do inimigo e nada, absolutamente nada irá nos deter. Ele vai nos sustentar com sua mão vitoriosa. Eu declarei isso muitas vezes, porque a palavra declarada, ela é como se nós estivéssemos realmente ali pisando na cabeça desse masculino e colocando toda a nossa expectativa em Deus e não naquilo que nós estamos sentindo. Por isso que eu iniciei aqui falando que nós temos sempre duas realidades. Viver por aquilo que a gente vê e sente, né? Através dos olhos humanos, as circunstâncias que nos acometem, ou viver pela fé, fechar os olhos para o visível e crer nas promessas. E que promessas? O que Deus diz sobre mim? Que eu posso todas as coisas nele que me fortalece. E eu sou mais que vencedora. Enfim, eu tinha até separado aqui os versículos chaves aqui, né? Amém. Eu sou profeta de nações, eu sou nação santa, sacerdócio real. Eu sou sacerdócio real, ele é o rei. Então, junto com ele, nós vamos governar. Glória a Deus. Isso também tem falado muito comigo nesses tempos que nós precisamos governar. Governar inicialmente sobre nossas vidas, sobre nossas emoções. Não viver pelo que sentimos, né? Mas como eu acabei de dizer aqui, mas pelo que cremos. Nós precisamos governar, pedir para Deus nos ajudar a governar na nossa área de atuação, na nossa área de ação, aquelas áreas que nós precisamos nos posicionar e que muitas vezes a gente está fragilizado, então, para Ele nos ensinar, porque a autoridade Ele já nos deu, como está aqui no versículo. Né? E nós temos que tomar posse disso e declarar isso. E declarar que aquilo que nós não conseguimos, às vezes, quando estamos mais frágeis, pedir que Ele nos ensine. Pai, a Tua palavra diz aqui no versículo tal, né? Que eu sou nação santa, sacerdócio real. Olha que forte, porque sacerdócio, ele foi o sumo sacerdote, ele é o rei. Então, nós somos sacerdotes para governar com ele. Então, para mim governar, eu não posso estar frágil emocionalmente, fragmentado. Quando eu falo em fragmentado também, eu queria dizer mais, declarar mais os versículos, depois eu volto.
Por exemplo, também, eu sou o ramo de Jesus, lá em João 15. Eu sou o sal dessa terra, Mateus 5. Aleluia. A luz do mundo, Mateus 5,14. Eu sou uma nova criação, 2 Coríntios 5,17. Eu sou filha de Deus em Cristo, Gálatas 3,27. Então, quando a gente começa a declarar, eu sou, quem eu sou em Cristo, quem eu sou em Deus, isso nos fortalece e desmascara o inimigo, a gente bota ele para correr. Tem outro versículo também, que é um versículo chave, assim, se você quiser anotar, as pessoas quiserem anotar, que também, assim, tem me sustentado muito, é em Isaías 41:10. Ah, esse é profético. Não temas, porque eu estou contigo. Não te assombres, não tenha medo, porque eu sou teu Deus. Eu te fortaleço, eu te ajudo, eu te sustento com a minha destra fiel, com a minha mão fiel. Então é Ele que nos sustenta. Então a nossa força não pode muitas vezes estar no que o cônjuge vai dizer, do que o filho vai dizer, do que o medicamento vai fazer. E isso aqui serve para aquelas pessoas também com várias síndromes que ultimamente vem botando todas as suas expectativas, né, nos medicamentos, para ansiedade, tristeza, depressão, angústia, síndrome do pânico, que colocam todas as suas expectativas no medicamento. Só que muitas vezes essas síndromes, elas são apenas um sintoma, nós precisamos identificar e cortar a raiz. Então, a nossa expectativa não pode estar em coisas externas, a não ser em Cristo. Aleluia. Que a nossa força, lá em Efésios 6:10 também diz, né? Quanto ao mais, sou fortalecida no Senhor e na força do seu poder. Então, nós ganhamos força através do seu poder quando nós confiamos nele. Quando nós depositamos a nossa confiança nele, quando nós nós saímos do centro querendo resolver do nosso jeito, pela força do nosso braço, nós depositamos a nossa expectativa nele. Então, essa faz toda a diferença. E isso, e assim, Deus tem falado muito, muito forte comigo nesses dias, porque quando a gente está fragilizada, é que a gente a tendência das pessoas é se afastar de Deus. Ai, eu tô cansada, eu tô com dor, eu não vou orar. E é pelo contrário, é ali que nós precisamos buscar ainda mais, nos aproximar ainda mais, né? Melhorar ainda mais o relacionamento, ficar sensível à sua voz, porque nós somente vamos ser fortalecidas nele. Aleluia. A nossa força não vem pela força do nosso braço, pelo conhecimento, a nossa força vem dele. Então, nós vivemos sim dias difíceis. Tem muitas pessoas, né? Jesus disse, né? No mundo tereis aflições. E a gente tem visto, né, pastora Chile, nos últimos tempos, o mundo todo vive ainda, né? Dias difíceis, embora já tenha vacinação, grande parte da população está vacinada, mas ainda está morrendo. Sim. Ainda tem gente morrendo pelo Covid. Então, e fora os transtornos emocionais, né? Porque hoje não só com a pandemia, tem uma pandemia emocional. Exatamente. Muitos estão presos nisso, e aí é onde o tempo difíceis acaba não cessando, né? Porque o Senhor, quando disse tem de bom ânimo, é a automotivação que vem dele, né? Exatamente. E essa pandemia, como tu bem falou, né, professora Chile, ela trouxe, além de assim, um número muito grande de mortos, né? Sim, de pessoas que ficaram com sequelas, vamos dizer assim, na fisiologia, mas também tem muitos com sequelas emocionais, né? Pessoas que nem pegaram Covid, mas que estão com a pandemia emocional nelas, né? Emocional, Então, isso eu já tinha ouvido pessoas, né, especialistas na área, falando sobre isso lá no início da pandemia, que a maior pandemia não seria do Covid, mas as consequências seria essa pandemia emocional. Exatamente. Então, aonde que as pessoas vão buscar refúgio? Não, claro que às vezes é necessário um medicamento, assim, quando que
num primeiro momento para sair daquele start, sair daquele estado crítico, mas a força, a coragem é em Deus, é no relacionamento, não é sobre religião, é sobre um relacionamento, é sobre uma intimidade, é buscar nele, buscar a força nele. Lá em 1 Pedro, no capítulo 5, no verso 7, também diz, né? Lançai sobre ele toda a vossa ansiedade. Nós temos visto, assim, aumentando assustadoramente o número de pessoas com crises de ansiedade. Verdade. A gente sabe também que a ansiedade é o excesso do futuro, das coisas que ainda não aconteceram, das coisas que estão por vir. E é aquela mente acelerada no que eu tenho que fazer, no como eu vou fazer, e a pessoa não vive o presente. Porque ela gasta toda a energia já se preocupando com as coisas que estão por vir. Então, isso se chama ansiedade. Verdade. E já que estamos falando em transtornos, vamos falar, então, do excesso de passado, que seria a depressão. Aquelas pessoas que focam demais nas coisas que já passou, que não conseguem esquecer aquilo que aconteceu. Agora mesmo, vivendo essa pandemia, muitas pessoas enlutadas, que perderam amigos, parentes, familiares, né? O luto também é algo assim muito desafiador, que faz parte desse tema, dessa temática dos dias difíceis. Sim. O luto, ele tem as fases, e as fases elas precisam ser vividas, mas o luto tem que ter um prazo, uma data para acabar. E eu conheço pessoas que perderam familiares, filhos há quase 20 anos e ainda estão vivendo luto. Então, pessoas que se enterraram junto com os familiares. Então, isso é muito triste, isso é triste de ver, porque a pessoa praticamente morreu. Porque o luto ele tem um começo, né, um meio e fim, e por aqui e é necessário assim vivenciar o luto, mas com prazo já de vencer, de cumprir, para que vire uma saudade eterna, porque aí vira uma saudade eterna, se torna algo mais tranquilo, porque na verdade todos nós um dia vamos partir, né? Às vezes a gente esquece um pouco isso. Lógico que a gente não quer perder os entes queridos, mas acaba que as pessoas não vivenciam aquele tempo aqui e acabam também anulando o seu propósito, né? Exatamente. E é importante, assim, ó, fechar esse ciclo e botar uma data. Bom, eu vou me permitir ficar até tal época, até tal data. Depois, eu vou passar a olhar para aquilo que me aconteceu com outro olhar. Eu vou passar a ser grato pelo tempo que Deus permitiu que aquela pessoa vivenciou comigo, aprendizado, trazendo a memória de coisas boas dessa pessoa, né? Exatamente. Então, parece que tem pessoas que não entendem, que acham que se sair do luto vai estar fazendo um desaforo, só que a pessoa já foi, a pessoa já não tem mais contato. E vai virar uma saudade eterna, e a saudade eterna, quando eu penso, uau, que coisa boa, fulano foi tão bênção na minha vida, me ensinou isso, me ensinou aquilo, e hoje eu posso ter um legado, e aí o legado daquela pessoa você poder caminhar, né? A Ana tá falando aí, é isso, não é, Ana? A Ana é daqui da Holanda, é bem isso, não é, filha? Pois é. E ser grato por aquele tempo que Deus permitiu que a gente convivesse com aquela pessoa. Então, isso faz toda a diferença. Então, assim, lançai sobre ele toda a vossa ansiedade. 1 Pedro 5, 7. Amém. Então, pastora Shirley, assim, a mensagem que eu queria trazer se resume numa frase. A nossa força, o nosso poder, ser forte, ser uma mulher forte, não depende da nossa força, da força do nosso braço, não depende da nossa sabedoria humana, do nosso conhecimento. Mas a nossa força depende de Deus. Aleluia! Aleluia, aleluia. Eu vou repetir mais uma vez o versículo de Efésios 6:10. Quanto ao mais, sou fortalecida no Senhor e na força do seu poder. Repitam isso várias vezes. Quando vocês acordam, ou durante o dia vem aquele sentimento, algo aconteceu, vocês se sentem fragilizadas. Não subestime
né? Sejam vigilantes, o nosso inimigo anda ao derredor com sugestões para nos fazer paralisar. Como eu disse, ele foi tentar Jesus depois de 40 dias que Jesus nos alimentava, quando ele estava com fome, talvez até fraco. É verdade. Porque naquele momento ele era um ser humano, 100% Deus, mas 100% homem. Ele estava, eu acredito, fragilizado, fraco, 40 dias sem comer. E ele foi e tentou. O inimigo sempre vai vir nos tentar nos momentos que a gente está fragilizado, enfraquecido. E o interessante ali, né, de Mateus, né, 4, quando fala sobre isso, é como você disse, é na fragilidade. Jesus estava 40 dias sem comer. Você vê que ele não tentou Jesus para beber alguma coisa, em comer. Ele ainda começa dizendo, se você é o filho de Deus, pega essas pedras e transforma em pão. Ou seja, o pão que se queria trazer ali uma saciedade na fisiologia. Mas algo também que você liberou aqui como uma chave, que eu gostaria que vocês, fazedores de história, entendessem, que é aquilo que a gente já vem trabalhando. Jesus combateu com a palavra. Aí Jesus disse, assim está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas sim de toda a palavra. Então, você só vai conseguir vencer os dias difíceis. E os dias difíceis, amados, a Liana estava passando por esse agora. Mas você pode estar vivenciando um outro, talvez está até tudo bem do lado de fora, mas às vezes é um dia difícil que está dentro de você, uma aceitação, você ainda não se encontrou, ou como falamos aqui, às vezes é a perda de um ente querido, ou às vezes o desemprego, porque a pandemia trouxe também, né, uma questão na economia, enfim. Né? Nós não estamos aqui sendo insensíveis às dores, nós estamos aqui para te motivar, assim como o próprio Jesus, que ele venceu com a palavra. E quando você declara, e a Eliana já liberou aqui uns 5 a 7 versículos que é chave proféticas, que você pode anotar e diariamente falar. Coloca eu no seu celular como lembrete, eu coloco no bilhetinho no bolso, eu faço como eu aqui que anoto e estou sempre visualizando, porque o inimigo ele quer ofuscar. E a palavra, como diz o Salmo 119, verso 105, é lâmpada para os nossos pés e é luz para o nosso caminho. Então é a palavra. Por isso que quando o inimigo ele tenta nos intimidar, a primeira coisa que ele tenta é colocar desânimo para a gente orar e ler a Bíblia. Por quê? Porque é ali que nós vamos ter intimidade com Deus. Intimidade. Eu creio que tem sustentado ali nesses 10 dias, né, que já estão aí passando do procedimento cirúrgico dela, porque mesmo ela ia arrastando, porque a Mar, não estou conseguindo correr, então vai andando, não estou conseguindo andar, vai arrastando. Ela com a palavra. Ela estava sendo abastecida com a palavra, isso eu tenho certeza. E é o que sustentou. E nem por causa disso, ela não deixou de vivenciar os tempos difíceis, mas com certeza ela está saindo muito mais forte. E ela só teve patrulha para falar aqui. Era isso que eu ia dizer. Tempos difíceis nos direciona. Ele reajusta o nosso foco. Tempos difíceis não é por acaso, ele tem um propósito. Os dias difíceis, a dor ela tem um propósito. Nos direcionar, nos forjar. Nós temos, como eu disse antes, nós temos 2 opções. Fechar os olhos para as circunstâncias e ficar deitado na cama da vitimização, ai, pobrezinha de mim, coitadinha de mim, porque isso comigo, porque justo agora. Ou fechar os olhos e acreditar nas promessas. E entender que por trás de uma luta depois vem a vitória. E que os dias difíceis nos forjam, eles nos vêm para nos alinhar, para nos reajustar o foco, para nos aproximar ainda mais de Deus. E agora eu lembrei também lá de Josué, no capítulo 1. São versículos também que eu amo. Só no primeiro capítulo, né, 4 vezes, Deus adverte Moisés, seja forte e corajoso. Por quê? Porque ele tinha dado uma direção, ele tinha dado uma missão para Josué. E ele, por que ele disse 4 vezes só no primeiro capítulo? Porque ele conhece o ser humano, as fragilidades. Conhece. Então, ele deixou a palavra como é uma bússola, né? É lâmpada para o nosso pé. É a direção. Quantas vezes eu repito durante o dia, às vezes vem aquele pensamento, algo assim, começa, Liana, sede forte e corajosa. Não te disse eu, sede forte
corajosa. E colocar o Não nome mesmo, é na primeira pessoa, valide a palavra de Deus, amados, valide. A palavra era para Josué naquela época, mas ela é viva e eficaz para mim e para você. Então, bota seu nome. E eu vou lá no capítulo que eu falei antes, né, lá em Lucas 10, 19, diz, e Ana, Deus está te dizendo, eu te dei autoridade para pisar em cabeça de serpentes, escorpiões, que quer dizer, para pisar no inimigo. E me deu autoridade sobre todo o poder do inimigo. Eu cito meu nome. E quando eu estou falando isso, eu estou falando, meu cérebro está entendendo, está criando uma nova conexão. É isso aí, está ressignificando, né? Está fazendo uma nova leitura ali. Todo o inimigo também. Para que ele ouça que o poder não é dele. Porque muitas vezes, quando a gente está assim, fragilizado, a tendência é valorizar demais o inimigo, né? Como se, né, se a gente esquecesse a nossa real identidade, de quem nós somos filhos. Nós somos filhos do Rei, do Todo-Poderoso, aquele que diz que nele eu posso todas as coisas. Aleluia, aleluia. Então, nós temos que declarar a palavra implantada, falar, declarar o versículo. Pai, tu está dizendo aqui, ó, no versículo tal, isso é o meu respeito. Então, eu não aceito nada ao contrário do que está aqui. E bota o inimigo para correr. Assim, não. Quando a palavra diz sujeitar-vos ao diabo e ele fugirá de vós, o que é? É confrontar ele, é quando ele vem com aquelas sugestões de pensamentos, quando ele vem para querer te intimidar, é dizer, não, eu sou, o que eu sou? Eu sou nação santa, eu sou sacerdócio real, é profetizar, é declarar aquilo que Deus já liberou sobre nós, e tomar isso como uma verdade. E aí sim ele vai fugir, porque ele vai ver, ele vai tentar uma vez, vai tentar duas, e ele vai fugir porque ele viu, não, realmente, lá eu não vou mais perder tempo. Claro que depois ele vai voltar. Ele sempre usa as mesmas artimanhas. E por isso que nós precisamos estar atentas, vigilantes, conhecer a nossa área, que nós somos mais frágeis. É a área emocional, então eu vou ficar vigilante nessa área. É problema financeiro, é problema no relacionamento. Nós temos que ter cientes, assim, qual é o nosso ponto fraco, nosso ponto frágil. Verdade. O inimigo sempre vai atacar. É uma ferida emocional que ainda não foi curada, então preste atenção. Por falar nisso, ainda essa semana eu vou estar divulgando algo que Deus colocou no meu coração. Aleluia. A senhora Chile já sabe, minha intercessora, já vem orando por isso, mas é algo de Deus que vem assim para dar uma nova esperança, um novo tempo para essas mulheres. Eu creio que é chegado um novo tempo, não só sobre a sua vida, mas sobre a vida daquelas também que estarão debaixo desta nuvem. Né? Eu acredito muito em nuvens proféticas. Então, se você está aqui e ainda não segue ou não acompanha a Liana, fique atenta, porque eu só posso falar daquilo que a gente tem respaldo. E a Liana é alguém que mesmo a gente não estando perto, mas a gente sente no Espírito, porque o Espírito Santo testifica. Né? E Deus tem dado, assim, uma ferramenta poderosa para a Liana. E eu creio que ela vai poder ajudar muito você, mulher que está aqui, que ainda não está conseguindo lidar com as suas emoções, preciso aí desvincular algumas coisas do passado, ressignificar a sua história. E eu creio que vai ser algo assim muito profético. Por isso eu tenho orado e que toda a resistência também eu me investir na sua vida. Às vezes a gente investe em tantas coisas, mas investir em você, no seu autoconhecimento, faz toda a diferença. Então, assim, eu creio que Deus está dando aí um jardim lindo para a Liana. A Liana já está sendo aí o kairós de Deus de fato na vida dela. Eu estou muito, muito feliz. Eu creio que será algo muito profético. Eu quero estar junto nesse bando, ela sabe disso. A gente tem que andar com quem, amados? Nos leva para perto de Deus, tá? Já foi convocada, né, pastora Chile? A gente precisa de conexões com propósito. Você vê, o tempo que a Liana está aqui, olha quantas chaves, gente, foi liberada, né? Tempos difíceis nos direcionam, tempos difíceis nos faz entender. A Liana já estava convidada, realmente, já tem 1 mês e meio. Eu sei que ela teria conteúdos para liberar, mas se ela não tivesse talvez passado por isso, ela não poderia estar falando de tempos difíceis, mas algo talvez meio superficial. Olha só, o que seria Davi se não tivesse surgido um Golias na vida dele? Quem seria Davi no tempos difíceis? Eu não sei quem foi Davi.
Se Davi não tivesse vencido aquele Golias no nome do Deus vivo, porque ele ainda falou o quê? Eu gosto muito, eu tenho repetido muito isso para ver se as pessoas entendem, porque é conhecimento, prática e repetição, né? Davi, todos chamavam Golias de Golias, mas Davi chamava de incircunciso. De incircunciso. E através daquilo, quem é esse que vem assolar o exército do Deus vivo? Quem é esse incircunciso? Ele virou um rei. Então, em nome de Jesus, amado, seja qual for o tempo difícil, veja como um trampolim para você cumprir o seu destino profético. Porque só você pode acessar tudo isso. Não tem outra pessoa. A gente está aqui para te ajudar. Né? Como eu disse, a Eliana está aí, vai trazer algo profético aí já no início do mês de outubro para o teu coração. Já prepare, já gere expectativa, mas só é possível. Eu falo por mim, hoje eu só posso estar vivenciando o que eu estou vivenciando. Passei por tempos difíceis, passando por zona de expulsão, mas eu glorifico a Deus. Né? Até mesmo a pandemia nos conectou. Esses dias meu esposo estava até falando, pois é, se não fosse a pandemia, você não estaria tendo essas conexões. Eu falei assim, é verdade. Verdade. Interessante porque Deus falava muito comigo e tinha às vezes que eu não entendia, mas ele dizia assim, primeiro eu vou fazer em você, para depois fazer através de você. E pensa assim, em dias difíceis que eu tenho vivido, depois, mais adiante eu estou tendo a oportunidade de estar contando um testemunho, desde que Deus me entregou uma chave numa noite, né? Deus me entregou algo que é profético e que eu vou estar trazendo para vocês. Escrever na tábua, né? Igual Abacuque 2:2, escreve a visão na tábua. Eu fui na cama e escrever, e era uma noite muito fria, eu relutando ali, e esse tu não tá levando a sério, tudo, né? E era assim, parecia que nem Jacó brigando com o anjo, mas é muito frio sair da cama, eu saí, enfim, um dia eu vou estar contando sobre isso. Mas desde aquele dia, eu me vi como Josué, quando Deus chegou para ele e disse, Moisés morreu, agora tu vai conduzir o povo na terra prometida. E aí, claro, veio todos aqueles desafios, por isso que ele dizia, sede forte e corajoso. Eu creio que o inimigo também, ele começou assim, ataques, né, muito grandes, mas isso me criou mais autoridade ainda para depois eu estar falando. Aleluia. O que Deus tem feito, né? Ele fez em mim para depois fazer através de mim. E agora vai começar a fazer através de você. Agora você já está apta, preparada para transbordar. É isso, eu vejo muito isso. Uau, Liana. Eu quero te agradecer, porque eu sei também da sua limitação, você não pode... A gente gosta de falar, mas a gente não vai poder falar muito. Mas eu quero te agradecer. Eu creio que, como você colocou aqui muito claro, né? Sempre vem quando estamos fragilizados. Então, vigie se você está fragilizada, né? Então, pega aí a chave profética, algo também sobre governar, sobre as nossas emoções. O Senhor nos deu a autoridade. E seja em tudo. Se você consegue governar suas emoções, você vai ser uma pessoa muito bem-sucedida. Porque você não vai andar por aquilo que você vê, como a Liana falou. Todos os dias a gente faz escolhas, amor. É escolha. Por isso eu tenho declarado para todos os dias você dizer, eu sou herdeira do maior amor que existe. Porque quando a gente já levanta, já declara isso, já vem, uau, peraí, eu sou herdeira. Então, se eu tenho esse amor dentro de mim, a gente avança. E não depende, né? A Liana falou muito claro, os tempos difíceis, ser forte não vai depender das questões do lado de fora, é você depender. Isso é dependência de Deus. Mas eu nunca vi ninguém que foi dependente de Deus continuar da mesma forma. Talvez você está aqui, talvez o seu tempo difícil, o Senhor está te chamando para mais perto dele. E você talvez está achando que ele está querendo te punir. Não. Sabe, pastora Shirley, que quando Jesus convidou os seus discípulos para ir para outra margem do rio, e eles foram no barco junto, Jesus trouxe a tempestade também. Mas o diferencial é que eles passaram a tempestade com Jesus no barco, e fez toda a diferença. Mesmo eles achando, mestre, não dá que estamos morrendo? Não, mas ele estava no barco. Né? O importante é isso. Você pode até sentir que está nessa tempestade, uau, que coisa profética mesmo, gente. Ó, talvez você está nesse tempo difícil, mas ele está com você nesse tempo difícil. Ele é o Emanuel, Deus conosco.
Ele é. E outra coisa, pastora Chile, que veio agora aqui no meu espírito. Muitas vezes nós oramos pedindo uma resposta para Deus. E eu já me vi nisso também. E um dia Deus usou um profeta para me dizer, me responder sobre isso. Ele disse, tu quer uma resposta, mas Deus quer melhorar ainda mais o relacionamento. Então aqui é uma chave poderosa. Quando você não está ouvindo a resposta, a voz de Deus, é porque você está esperando só uma resposta. Mas Deus quer muito mais. Deus quer um relacionamento, Deus quer algo profundo, quer te imergir nele. E ele tem coisas ocultas, insondáveis. Como eu disse, nós somos sacerdócio real, nação santa. Ele é o rei, ele é o sacerdote. Então, nós nascemos para implantar o reino de Deus aqui. E para implantar o reino de Deus aqui nessa terra, nós temos que fazer tudo isso que eu falei aqui. Mas, principalmente, nós precisamos de um relacionamento, nós precisamos conhecer. Como é que nós vamos falar de algo que nós não temos intimidade nele? É verdade. Então, às vezes você quer uma resposta, você quer tanto aquela resposta, mas Deus quer o teu coração, Ele quer um relacionamento, e talvez se Ele te der a resposta, você vai lá e faz o que precisa ser feito, talvez você continue no raso ali, naquele mediano com Ele. E Deus tem muito mais. Deus tem muito mais. Uau! Ai, que bênção, Liana. Quero muito honrar a Deus aí pela sua vida. Creio que dias melhores virão em nome de Jesus, né? Já estamos aí na contagem regressiva, com certeza é tempo de relacionar com Ele. É isso aí, Cíntia, é tempo de relacionar com Ele. Então não veja esse tempo difícil como algo ruim. Veja como um lapidar de Deus te fazendo mais forte, porque o quanto dele está em você. Né? Então busca essa intimidade, com certeza nesse tempo difícil ele está te direcionando para algo. A gente tem visto tantas pessoas se ressignificar, pessoas sendo criativas, pessoas que pensavam que não tinha talento para aquilo e Deus está mostrando. Então acalma sua alma, peça o Espírito Santo, Senhor, aquieta minha alma, esteja sensível a Ele e lembrando que mesmo na fragilidade você tem que estar atenta. Atento, porque o inimigo, ele é astuto, mas, como bem já foi dito, nós somos reis e sacerdotes, nós somos filhas amadas. A palavra de Deus diz que o Senhor nos deu autoridade e, acima de tudo, seja forte e corajoso, porque quem disse isso foi Deus. Em tempos difíceis pode até ser mais forte do que nós, seres humanos, mas não é maior do que o nosso Deus. Então, em nome de Jesus, nesse início de semana, mediante que você ouviu de testemunho da Liana, Liana poderia ter assumido o seu vitimismo e falado, ai, pastora Chile, tá meio difícil, eu não vou. Mas ela foi orar e ouvir a voz de Deus. Ouvir a voz de Deus. E Deus direcionou ela, que era para ela estar aqui. E tanto é que ela hoje, eu ainda perguntei para ela como que ela está. Ai, dormi tão bem, acordei tão bem, glória a Deus. Uau! Vocês estão entendendo, amados? E aquilo que eu digo, e eu quero encerrar falando isso. O mesmo DNA que está em nós está em vocês. É só vocês acessarem. Então, em nome de Jesus, que essa palavra venha como uma flecha no seu coração. E que nessa semana que se inicie, você venha tomar posse disso, levantar e andar. Foi isso que o Senhor falou até para aquele paralítico. O Senhor falou, levanta e anda. Não falou só para ele levantar, é levantar e se movimentar. Ah, mas está difícil. Vai arrastando, vai pegando a palavra, traga a memória que te dá esperança, se fortalece nele e você vai ver. E aí, como já diz a parábola, né? Quando você pensa que Jesus, as pegadas na areia, você pensa que Jesus não está ali com você, ele está te levando no colo. Mas tem hora que ele vai permitir que você ande, para que você venha amadurecer, porque ele tem coisas mais profundas, mais substâncias, coisas mais profundas, e é algo muito lindo. Eu creio que para esse tempo, o Senhor tem permitido os tempos difíceis, mas você é uma mulher forte nele, é nele, em nome de Jesus. Amém, Liana? Eu não sei se você está orando por nós, não sei se tem como você orar por nós, abençoando as nossas vidas.
Senão eu oro. Podemos, Pode, meu amor? podemos. Eu convido vocês que estão nos assistindo, que estão aqui conosco, a fechar seus olhos, se conectar com Deus. Oh, Xangarabas. E agradecer ao querido Deus, amado Pai, te agradecemos Jesus. por esta conexão com propósito entre mim e a Sheila, entre cada uma Ralabassuia, Andarabiaxéia, Andarabassuia. pessoas que entraram, as que irão assistir posteriormente e que poderão ser identificadas com essa palavra. Visita, Jesus. E assim como o Senhor tem falado ao meu coração, que diz que é para nós ser forte e corajosos. Aleluia. Fortes e corajosas, porque a nossa força não vem das circunstâncias externas. Oh, nossa fortalece mulheres aqui, fortalece. Então eu oro, Pai, para que o Senhor traga a consciência dessas mulheres, a importância de declarar a verdade sobre suas vidas, porque o inimigo mas nós sabemos que quando nós sabemos quem nós somos, quem é o nosso Pai, nós sabemos que nós somos filhas do Rei, que neles nós podemos todas as coisas, porque é Ele que nos fortalece. Então, fortalece o abatido, fortalece a cansada, todas aquelas que estão, Pai, que estão desanimadas, para um novo força, que é o tempo de lutar com a força do seu braço, mas que elas venham a crescer em intimidade, na dependência em Ti, Pai. Aleluia. Assim eu aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia. Glória a Deus, Liliana. Muito obrigada. Que o Eterno continue te abençoando. Eu creio que nesse tempos difíceis Deus também está se revelando a você coisas grandes e ocultas. Porque em tempos difíceis nós temos que clamar e Ele vai se revelar. Eu sei que grandes coisas, o Senhor já está preparado. Uma chavezinha, então, se pudesse resumir tudo isso, não viva pelos sentimentos, não toma decisão quando você está estressado, quando você está triste, magoado, não viva por sentimentos. Nós, como filhas amadas, filhas do Rei, não podemos viver por aquilo que pensamos, muitas vezes, porque os pensamentos muitas vezes são distorcidos também. E Deus é que sabe os nossos pensamentos. Ele diz que eu é que conheço os seus pensamentos, é pensamentos de paz e de fazer crescer. Quando fora disso, os pensamentos não vêm de Deus. Então, cuidado com o que você vem pensando, porque um pensamento gera um sentimento que gera um comportamento. Então, cuidado com os seus pensamentos. Não tome decisões baseadas em sentimentos. Você precisa viver pela fé. É verdade. Eita, glória! Porque emoções é isso aí. Não viva pelas emoções, as emoções são passageiras. As decisões são permanentes. Então, tem as emoções aí pautadas nele e que nesse dia chamado hoje você venha se colocar à disposição daquilo que Deus tem. Porque Ele tem coisas grandes. Utilize, valide a palavra de Deus, colocando sempre na primeira pessoa, e você vai ter experiência, assim como a Liana estava aqui compartilhando. Liana, uma boa, né, quase boa noite para vocês no Brasil. Beijo bem grande lá de Facinal, um bom povo lindo, que eu já sou apaixonada. Eita, glória. Obrigada pelo carinho, obrigada, muito obrigada. Amados, corre lá, acompanha a Liana, todos os dias tem conteúdos proféticos, né? Quem já acompanhou entre elas sabe que eu estou sempre compartilhando. E eu quero honrar a vida da Liana, dizer o quanto foi tempo. Uau, eu sinto assim a presença de Deus e assim como eu sei que tem mulheres saindo daqui fortalecidas. E você, fazedoras de história, muito obrigada de ter vocês aqui, né? Que Deus abençoe vocês, todas tenham uma semana triunfante e mesmo que se vier os tempos difíceis, seja forte e corajosa nele, porque fiel é aquele que nos escolheu. Ele é o nosso refúgio e fortaleza. Eu sempre digo isso, Deus não te marcou com o dedo de derrota, foi com o dedo de vitória, afinal nós somos muito mais fortes do que imaginamos nele, em nome de Jesus. Beijo grande. Vou tirar um print aqui, vou tirar os comentários, vamos ver. Deixa eu tirar aqui os comentários. Quem vai tirar? Alguém tira um print, gente? Marca nós, vai lá. Depois marca nós duas, né, pastora? Tiraram aí, gente? Depois marca lá a Liana, nos marca, fazedoras de história, tá bom? Ou manda lá para nós também. Obrigada, Liana.
Beijo grande, ama sua vida, tá? Melhoras. Já tá 100% pela fé, em nome de Jesus. Olha aqui, fez uma... Aqui, gente, eu vou encerrar com a mensagem. Pastora, não sei se eu vou conseguir fazer um tempo. Fez 1 hora, olha que linda. Hoje, quase 50 minutos, mas assim, já tá, é o horário que a gente encerra. Começa às 10, termina às 11, aqui 11 horas. Para mim aqui, 6 horas. Ai, que delícia, que delícia. Tá vendo como que é Deus te sustentando? Beijo grande, tá? Deus é contigo. Deus é aquele que tá te dando criatividade. Amo vocês, gente. Graça e paz, shalom no coração.